Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre M. Carlsen com as peças brancas e V. Anand com as peças pretas. D4, D5, C4, C6, cavalo C3, cavalo F6, I3, I6, cavalo F3, cavalo de B, D7, dama C2, bispo D6, G4, cavalo captura em G4, torre G1, dama F6, torre captura em G4, dama captura em F3, torre captura em G7, cavalo F6, H3, dama F5, dama captura em F5, E, captura em F5, C, captura em D5, C, captura em D5, cavalo B5, bispo B4 cheque, bispo D2, bispo captura em D2 cheque, rei captura em D2, rei I7, bispo D3, bispo I6, cavalo C7, torre de A, G8, cavalo captura em I6, rei captura em I6, torre captura em G8, cavalo captura em G8, rei I2, cavalo I7, rei F3, torre C8, A4, torre C7, A5, H6, H4, rei F6, H5, cavalo C8, rei F4, cavalo D6, torre G1, torre C8, F3, rei I6. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era 6. Torre G7, torre H8, bispo C2, torre C8, bispo B3, torre H8, torre G1, torre C8, torre G7, torre H8, torre G2, torre C8, torre G1, cavalo I8, I4, F, captura em I4, F, captura em I4, cavalo F6, I5, cavalo I4, rei I3, B6. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era F6. A, captura em B6. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era bispo D1. A, captura em B6. Rei D3. Cavalo F2 cheque. Rei I2. Cavalo I4. Rei I3. F6. Torre G6. Torre C1. Torre captura em H6. Torre H1. Bispo C2. Torre H3 cheque. A avaliação passou a ser de 3.1, esse foi um erro grave, o melhor lance era torre 1. Rei F4. Torre H4 cheque. Rei F3. Cavalo D2 cheque. Rei I2. Esse lance devolve parte da vantagem, o melhor lance era rei G3. Torre H2 cheque. Rei D1. Cavalo C4. Torre captura em F6 cheque. Rei I7. Bispo G6. Torre D2 cheque. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era torre D2. Rei C1. Esse lance devolve parte da vantagem, o melhor lance era rei 1. Torre captura em D4. B3. Cavalo captura em I5. Torre captura em B6. Torre H4. Bispo F5. Cavalo F3. A avaliação passou a ser de 2.5, esse foi um erro grave, o melhor lance era torre H1. H6.
Cavalo D4. H7. Cavalo captura em F5. Torre B8. Cavalo D4. Rei B2. Rei D6. H8. Torre captura em H8. Torre captura em H8. Rei C5. Torre H5. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era Torre H4. Cavalo C6. Torre H4. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era Rei A3. Cavalo B4. Rei A3. D4. Torre H5 cheque. Cavalo D5. Rei B2. Rei C6. Rei A3. Rei C5. Torre H4. Cavalo B4. Torre H8. Cavalo C6. Torre H5 cheque. Rei D6. B4. D3. Torre H3. Cavalo I5. Rei B3. D2. Rei C2. Cavalo C6. Torre H4. Rei D5. Vitória das brancas. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.